A seguir, Hora da Notícia. Passo Fundo realiza a segunda maior romaria em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos mostrar como estão os preparativos. Hoje nós recebemos no estúdio o médico oncologista Rodrigo Guini Villarroel, diretor adjunto do Instituto do Câncer de Passo Fundo. Na pauta, o Outubro Rosa. O governo anunciou que vai vender 49% das ações do Banrisul. E esse é um dos assuntos do quadro Fatos Políticos desta quinta-feira. Nós também vamos falar, é claro, de Jornada Nacional de Literatura. Ontem à noite, no palco principal, foi a vez de falar dos 4 homenageados. Hoje é quinta, 5 de outubro, é hora da notícia. Neste domingo tem a tradicional Romaria de Nossa Senhora Aparecida em Passo Fundo. E o Jean Marmentini tem outras informações. Olha, Thaís, são esperadas mais de 100 mil pessoas que vão fazer um trajeto de 7 quilômetros, saindo lá da Catedral Nossa Senhora Aparecida, que fica junto à Praça Marechal Floriano, até aqui o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, quem sai para a cidade de Soledade, santuário já bem conhecido em Passo Fundo. Bom, o domingo vai ser cheio de atividades e quem vai contar um pouco para a gente dessa programação é o padre Daniel Feltz. Tudo bom? Tudo bem, a programação realmente esse ano está intensificada. É um ano todo especial no sentido mariano para a nossa igreja no Brasil. São os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e é isso que a gente vai celebrando com o nome de Jubileu. Então é um jubileu mariano, o Ano Nacional Mariano na Igreja do Brasil e nós não podemos ficar de fora, tanto mais numa arquidiocese dedicada a Nossa Senhora Aparecida, um santuário que recebe este nome, o seminário que vai tendo também o nome de Nossa Senhora Aparecida e que, aliás, esse ano completa 40 anos de história. A Romaria surgiu a partir do seminário e ganhou proporções que não se imaginava e já é tradicional, então, o segundo domingo de outubro, essa procissão, os 7 quilômetros da Catedral até aqui ao seminário. Então, às 10h30, a chegada do andor aqui, toda a procissão, e aí tem pessoas que já vêm direto aqui, tem pessoas que vêm na frente do andor, atrás do andor, e esse encontro bonito que culmina então com a celebração da Eucaristia, a missa campal aqui no santuário. Ao meio-dia temos todo o serviço de alimentação, tradicional churrasco, o carreteiro, pão com linguiça, as cucas já estão sendo confeccionadas também. Então esse serviço de atendimento para o pessoal se reforçar também para continuar a programação em seguida. Às 14h temos a bênção da tarde, a bênção da saúde, a bênção dos objetos religiosos, a bênção do Santíssimo. Uma pergunta de fundo que foi nos conduzindo ao longo desse processo é como gestar Jesus em nossa vida olhando para Maria. São Paulo, o apóstolo, ele vai dizendo assim, já não sou mais eu que vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. E aí olhar para Maria como esse modelo de nós nos configurarmos a Cristo em nossa vida. Então o convite para participarmos também no domingo, a grande procissão, a grande romaria no domingo, mas no dia 12 também temos celebrações e o santuário está aberto, acolhendo a todos os romeiros, todos os devotos da nossa cidade e também de toda a nossa região. Obrigado, padre Daniel. Bom, tá feito o convite, então, você pode vir dia 8 e também no feriado do dia 12. A gente volta para o estúdio. A Receita Federal abre na próxima segunda, dia 9, as consultas ao 5º lote de restituição do imposto de renda da pessoa física de 2017. O lote contempla mais de 2.300.000 contribuintes, com liberações de 2.800 bilhões de reais. O crédito será realizado no próximo dia 16. Também será liberada a restituição residual dos exercícios de 2008 a 2016. Bom, a UPF-TV está prestando sua colaboração a esse movimento chamado de Outubro Rosa, um mês dedicado aí à prevenção ao câncer de mama. Na série de entrevistas que estamos apresentando durante esta semana, está hoje com a gente aqui no estúdio o médico oncologista Rodrigo Guini Villarroel, ele que é diretor adjunto do Instituto do Câncer, que atua junto ao Hospital São Vicente de Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo à UPF-TV. Esse nome, Instituto do Câncer, ainda é uma sigla nova para Passo Fundo. Ele existe há exatos
quantos meses e qual é de fato o seu papel? Sem dúvida, foi inaugurado em abril o Instituto do Câncer do Hospital São Vicente e foi uma maneira do hospital priorizar uma área estratégica que é se preparar para a grande incidência que vem de casos de câncer nas próximas décadas. E nesse sentido se montou uma estrutura tentando integrar da maneira mais harmônica possível todos os campos que compõem o tratamento do câncer hoje, que é a parte da oncologia clínica, que pode ser oncologia adulta e pediátrica, os casos infantis também, a radioterapia, a parte da hematologia, dos casos de doenças hematológicas e a parte de pesquisa clínica e toda a área multiprofissional que está envolvida também hoje no tratamento do câncer para se ter melhores resultados. A atuação é regional? Sem dúvida. Nós temos aqui registros mostrando que atendemos anualmente casos de câncer de mais de 200 municípios de origem. E para falar a verdade, passofundenses compõem menos de 1/3 dos casos que são atendidos por nós. Bom, doutor, é importante que se coloque que a maior parte desses atendimentos, se não a totalidade, ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Sim, temos uma equipe enorme de profissionais envolvidos diretamente no atendimento do SUS. E, inclusive, vivemos uma realidade muito diferente do cenário nacional, para pontuar esse quesito especificamente, que o acesso às consultas dentro da oncologia clínica e dos principais serviços que compõem o tratamento oncológico aqui em Passo Fundo, ele é muito mais ágil do que a gente vê no Brasil por aí. Nós não temos uma dificuldade de acesso pela grande oferta de consultas que tem disponíveis. Ontem nós falávamos que cresce o número de diagnósticos de câncer de mama. Isso se confirma também em outros tipos dessa doença, Sim. doutor? O Registro Hospitalar do Câncer mostra números crescentes ano após ano. Nós já ultrapassamos mais de 2.000 casos anuais de câncer que passam pelo Hospital São Vicente. E desse percentual, o câncer de mama nas mulheres é o câncer mais frequente. O câncer de pele é o mais comum, juntando ambos os sexos, mas na população feminina, o câncer de mama é o campeão, vem crescendo em incidência, a tal ponto que nós temos hoje uma média de 6 casos novos por semana passando no Instituto do Câncer de toda essa região que a gente comentou antes. E a que se pode atribuir esse crescimento, doutor, do câncer de mama? Tem múltiplos fatores que colaboram com o que a gente chama de um risco maior, né? Então, coisas que a gente pode atuar, por exemplo, a gente recomenda para a população evitar a ingestão de álcool, que as pessoas não lembram muito, mas está associado com câncer de mama. O tabagismo nem tanto, mas o álcool mais. A questão do excesso de peso, da obesidade, isso está vinculado à questão do sedentarismo. Então, a gente estimula as pessoas a se alimentarem de maneira mais saudável para manter um peso corporal adequado e praticar atividade física, né? Tudo isso pode ajudar bastante em minimizar o risco. Depois tem outros fatores que não se controla tanto, que é aquela menarca mais precoce, menopausa tardia, maior tempo de exposição a hormônios tendem a aumentar o risco, né? Filhos mais tarde Filhos também. mais tarde, depois dos 30 anos. Mas quem tem filhos, a gente recomenda a amamentação, que tem um efeito protetor contra o câncer de mama. Então, são todas coisas que podem aumentar. Não quer dizer que a pessoa que não tenha nada dessas características esteja imunizada contra o câncer de mama. Ele acontece em quem não tem nenhum desses fatores. Mas o risco nessa população é um pouquinho maior, sim. As mulheres que desejam receber algum atendimento nesse sentido, uma vez que a recomendação do governo é fazer a mamografia a partir dos 50, mas já se fala, muitos profissionais da saúde falam que o ideal é que seja a partir dos 40, elas podem ter o Instituto do Câncer como uma referência para receber esse atendimento? Sem dúvida. O acesso de mamografias, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, é muito ágil. Em até 15 dias, os pacientes que têm solicitação estão conseguindo fazer o exame. De novo, eu pontuo, é uma realidade muito mais favorável do que no país como um todo, né? E isso de fato acontece. A gente tem a Sociedade Brasileira de Oncologia e a Sociedade Brasileira de Mastologia têm sido muito claros na recomendação de sugerir que se faça mamografia a partir dos 40 anos e não a partir dos 50. Por um motivo muito simples. A nossa estatística regional aqui mostra que praticamente 30% dos casos, ou 3 em cada 10 mulheres que têm câncer de mama, têm antes dos 50 anos de idade. Então, isso não é uma coisa incomum, pelo contrário, é uma grande parcela dos casos. Então, se recomenda de fato que a partir dos 40 anos, se possível, anualmente, se faça pelo menos a mamografia. O Instituto funciona no novo prédio do Hospital São Vicente?
Ele tem diferentes unidades funcionando. As principais estão na matriz, que a gente chama hoje, né? E existe também uma unidade de tratamento ambulatorial que está localizada na unidade 2, que é onde funcionava antigamente o IOT. O IOT, exatamente. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigada. Bom, e amanhã, para encerrar essa série, nós vamos conversar com uma mulher que superou o câncer de mama e hoje se dedica ao trabalho voluntário. Uma das noites mais aguardadas da 16ª Jornada Nacional de Literatura foi a conferência sobre os escritores brasileiros homenageados nesta edição. Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Moacir Scliar e Carlos Drummond de Andrade, que fazem parte da tradição literária, foram recordados na voz de especialistas. O livro é um corpo, com pé de página, rosto, escrita, movimento. É no corpo da bailarina Fabiane Severo que a infância, a intimidade e a solidão das palavras de Clarice Lispector são lidas na linguagem da dança. Uma obra coreográfica com densidade literária e artística abriu a segunda noite de conferência da Jornada Nacional de Literatura. O espetáculo Não Me Toque, Estou Cheia de Lágrimas, Sensações de Clarice Lispector é da GEDA, Companhia de Dança Contemporânea do Rio Grande do Sul. Falar de uma mulher paradoxal e sombria, mas também corajosa e profunda, ficou a cargo de Nádia Batella Gottlieb, livre docente, uma estudiosa, também biógrafa de Clarice. Nádia destaca a exploração e o desbravamento mais íntimo de Lispector, desde as dimensões mais lúdicas da infância até a aspereza da maturidade. Não houve, pelo menos na literatura brasileira, alguém que desenvolvesse com tanta sutileza e às vezes com muita ironia o que se passa no de dentro das pessoas. Então é quase que um mapeamento, sabe, do que existe de mais profundo e às vezes até do que a gente normalmente poderia até chamar de inconsciente. Talvez seja essa a característica fundamental da Clarice. Paralelamente, uma tradução da sociedade brasileira da época, da classe média, da classe alta. E, sobretudo, como o tema é a estrela, eu vou me deter também na Hora da Estrela, que eu acho que é um livro síntese das principais preocupações da Clarice. Cíntia Moscovich é escritora, jornalista, dedicada à criação literária. Coube a ela a missão de falar de Moacir Scliar, um amigo, a quem ela atribui características de uma escrita milagrosa e elegante, feita por um homem dedicado à medicina da vida e das palavras, que fez literatura para corrigir os erros do mundo. Tinha uma grande profundidade em termos de escrita, mas ele tinha também um viés muito bem-humorado, muito gracioso, com muita leveza, né? Ele era assim, o Scliar fazia com que o leitor conseguisse ler a obra dele com uma lágrima pendendo do olho, mas com um sorriso nos lábios, né? E escrevia assim, com uma facilidade maluca em qualquer lugar. Ele sentava no aeroporto e escrevia. Ricardo Silvestrin é escritor, músico, compositor e reviveu Carlos Drummond de Andrade, um poeta que soube ser também cronista, com um autêntico senso de humor. A vastidão poética para falar do vazio, do nada e do desencanto que sempre acompanham o ser humano. A liberdade de criar, segundo seus próprios parâmetros, o que seria a poesia que nós herdamos e sobre a qual nos debruçamos e recriamos e nos desfazemos dela, né, para tentar encontrar uma própria voz. Ao mesmo tempo, essa capacidade inventiva do Drummond, que é muito valorizada como poeta moderno, como poeta de vanguarda, inovador, o Drummond também dialoga com a tradição da poesia, dialoga com a poesia épica, dialoga com a poesia dramática, né, não só com a tradição da poesia lírica, né, um diálogo com toda a história da poesia clássica universal. Tão paraibano quanto Ariano Suassuna, Braulio Tavares, escritor e roteirista, trouxe a usina de dinamismo verbal de Suassuna. Fez referências às aulas e espetáculos que o escritor fazia e com quem teve a oportunidade de conviver. O fato de que Ariano é um artista brasileiro, eu chamo mais do que escritor, chamo mais um artista, porque ele se destacou na criação de grupos musicais, de um movimento como o Movimento Armorial. Ele era romancista, poeta, cronista,
artista, teatrólogo. Eu disse, Ariano, seu livro mudou a minha vida. Aí disse, espero que tenha mudado para melhor. A temática Centauro, Pedra, Rosa e Estrela, referências às obras dos escritores brasileiros homenageados na jornada, foi mediada pelos escritores Alice Ruiz, Felipe Pena e Augusto Massi. Hoje é dia de fatos políticos com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Pois olha, Thaís, o governo do estado anunciou ontem que vai vender 49% das ações do Banrisul. Uma cartada para facilitar a negociação do ajuste fiscal que pretende junto à União e para conseguir também a ajuda federal. O Palácio Piratini também promete vender 6 estatais. Com a venda de ações do Banrisul, o governo ganha fôlego nas contas públicas, não privatiza o banco e consegue captar para o Caixa do Estado, em dezembro deste ano, mais de 2 bilhões de reais que devem ser usados para pagar a folha dos servidores. Para o economista e professor aqui da Universidade de Passo Fundo, Juscemar Zilli, a decisão foi uma saída inteligente que qualquer empresa com ações no mercado faria caso precisasse de dinheiro. Houve uma repercussão na Assembleia Legislativa. Foi negativa, em função da bancada oposicionista. Em Brasília, ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou a formação. A Câmara aprovou o Fundo Público de Financiamento de Campanhas Eleitorais para 2018. O projeto é o mesmo do Senado e agora deve ser sancionado pelo presidente da República, até sábado, que é o último prazo. O fundo será formado por 30% das emendas de bancadas de deputados e senadores e pela renúncia fiscal economizada com o fim da propaganda partidária nas emissoras de rádio e de TV. O valor estimado para este fundo é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E no Supremo Tribunal Federal, uma decisão preocupa muitos políticos. O STF validou também ontem a aplicação da lei da ficha limpa para casos anteriores a 2010, o que pode provocar a cassação do mandato de centenas de vereadores, pelo menos 20 prefeitos, além de deputados estaduais e federais. Ainda não há um levantamento oficial da Justiça Eleitoral sobre a situação destes eleitos. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Bom trabalho para ti. Obrigada. Obrigada. Depois do intervalo, a gente vai falar mais um pouco sobre a 16ª Jornada Nacional de Literatura. Então, continue com a gente. E a quinta-feira tem um pouco de nebulosidade com sol e a gente vai saber agora como o tempo se comporta nos próximos dias. Previsão de uma sexta-feira com muitas nuvens e chuva em Passo Fundo. Temperatura mínima de 18 e a máxima que chega aos 24 graus. O sábado será de céu encoberto durante todo o dia. Mínima de 15, máxima de 24 graus. Estão chegando as fotos para o concurso cultural que a UPF-TV está promovendo e que vai dar de presente uma viagem ao Nordeste com direito a acompanhante. Para participar, é só fazer uma foto criativa e mostrar como você vê a jornada de literatura. Pode ser uma selfie ou não. A foto precisa ser enviada inbox para a página da UPF-TV no Facebook até amanhã. As fotos estão sendo publicadas por ordem de envio até o dia 10. Bom, até 30 de outubro você vai poder convidar todo mundo para curtir a sua foto. A mais curtida vai viajar com a CVC para Porto Seguro com direito a um acompanhante e ainda vai levar na bagagem 8 livros de autores que passaram aqui pela jornada. O regulamento do concurso, #Foto16Jornada, você encontra no site da UPF-TV. O que significa a palavra inclusão para você? Muitas vezes remete só a algum tipo de deficiência ou talvez a algum estereótipo específico. Mas na escola, inclusão envolve tudo isso e muito mais. Dentro da programação da jornada, uma oficina tratou exatamente disso. Como fazer para que todos aprendam.
Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você considera a sua escola inclusiva? Você acha mesmo que ali tem espaço para todo mundo? Para quem tem alguma deficiência física ou talvez até uma questão relacionada à identidade de gênero? E aqueles com alguma dificuldade de aprendizagem? Será mesmo que eles estão inclusos? Foi essa discussão na oficina que trouxe à tona alguns dos desafios de inclusão nas escolas. O responsável foi o mestre em educação, Dário Aguirre. A pessoa com deficiência ou qualquer outro tipo de necessidade, ela simplesmente melhora se o processo pedagógico como um todo melhorar. Eu não tenho que criar uma solução exclusiva para algum grupo de pessoas. Eu tenho que sim criar uma solução inclusiva para que todas as pessoas saiam beneficiadas. Pensar hoje na inclusão de pessoas, seja ela qual for, social, de gênero, de pessoas com deficiência, criando grupos seletivos, eu estou literalmente fazendo o quê? Excluindo novamente. Eu estou criando uma nova inclusão dentro de uma exclusão, ou seja, uma bagunça. Na verdade, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que tentar pensar formas de flexibilizar o ensino para que todos consigam ter acesso a essa informação. Mas é óbvio que nós temos pessoas que têm alguma particularidade. Mas o nome já diz, particularidade. E particularidade a gente atende de maneira particular. Por isso a inclusão ela jamais vai acontecer sozinha em sala de aula. Ela tem que ter um segundo período, ela tem que ter um segundo momento onde, numa sala multifuncional, também conhecida como sala de recurso, essa criança ela vai sofrer uma ação para atender a essa particularidade dela. É onde o cego vai aprender o braille, é onde o estudante surdo vai aprender a Libras, é onde a pessoa com déficit de atenção vai aprender estratégias para se concentrar melhor. Hoje no Brasil a gente vive um problema muito sério. Nós temos uma lei de inclusão que já vai para mais de 12 anos e há 12 anos nós ouvimos nas salas de aula, eu não consigo fazer. Quanto tempo mais nós precisaríamos para a pessoa tomar a atitude de querer fazer? Não é falta de curso, não é falta de treinamento, não é falta de nada. No meu ponto de vista, é uma falta de vontade de alguns profissionais em efetivamente aceitar que dentro da sala deles pode ter uma pessoa diferente. A oficina segue até sexta-feira. Ela está acontecendo no prédio do Direito aqui da UPF, das 2 até as 5h30 da tarde. E durante a jornada, a gente também recebeu a FLICOM, Festa Literária da Comunicação. Ontem foi o último dia dos debates e nessa primeira edição, um aspecto foi bem presente nas discussões: as frequentes manifestações políticas dos convidados e também do público. A FLICOM chegou com o objetivo de falar sobre comunicação e literatura, mas não teve jeito. O assunto política logo veio à tona. Foi a inquietação sobre o momento vivido no país que motivou todo esse debate. Então, quando você tem o ataque à cultura, que é o que estão fazendo agora, explicitamente, eu estou começando com os museus, daqui a pouco vão começar em peça de teatro, cinema, até entrar em show, até daqui a pouco entrar em universidades e aí a gente já sabe qual é o final da história. Durante todo o encontro, a mediação ficou por conta do jornalista e escritor Felipe Pena. No último dia, um de seus convidados era o músico Tico Santa Cruz. O momento do Brasil é um momento extremamente voltado para as questões políticas. A gente está passando por um período bastante conturbado e eu acho que é fundamental que as pessoas estejam debatendo sobre essas questões em todos os lugares, no bar, na escola, na faculdade. Então o debate presencial ainda é mais fundamental porque aí a gente consegue aprofundar mais ainda os temas e isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Porque esse é o momento da resistência. A gente está aí dentro de um golpe, a gente está vivendo uma sociedade sem democracia, regredindo uma ponte para o passado, uma ponte para o século XIX, e a gente tem que entender como resistir. Que estratégias de comunicação, de comportamento a gente vai ter para resistir a esse golpe. É isso que a gente tem que fazer. Também teve a presença de uma das mediadoras da jornada, a escritora Alice Ruiz. A arte e a literatura são formas de resistência, principalmente diante desse momento terrível que nós estamos vivendo, que é um momento de retrocesso. É um retrocesso político, é um retrocesso econômico, é um retrocesso de valores, é um retrocesso de costumes. Nós estamos indo diretamente para a Idade das Trevas e eu não vejo muita saída para esse momento. Eu acho que o golpe está consumado.
Mas também é claro que o espaço destinado para discutir comunicação e literatura não foi deixado de lado. A professora Sônia Moreira, por exemplo, trouxe alguns exemplos de interação no rádio e percepção deste meio como um ótimo espaço para difundir literatura. A leitura do jornal, ela é uma leitura cotidiana. E a leitura de livros, a leitura de artigos, enfim, os nossos autores é o que tem que fazer parte do nosso cotidiano. É muito interessante, tão bom ouvir, por exemplo, os próprios autores lendo os seus livros, né? Porque eu acho que aqui o índice de leitura é maior, entendeu? Eu acho que vocês têm uma cultura, têm tradições que são muito importantes na própria formação de vocês. E o Brasil é tão grande, tão diferente, nem tudo é assim. Essa festa literária da comunicação já é realizada em diversos eventos do país através da Sociedade Brasileira de Assuntos Interdisciplinares em Comunicação. Bom, Passo Fundo está vivendo literatura. Além da movimentação aqui na UPF, tem atividades em bares, nas ruas e até mesmo em um hospital. É que os pacientes da oncologia do Hospital da Cidade receberam o projeto Saúde Jornalizada. Olha só como foi. O projeto Saúde Jornalizada tem a proposta de levar literatura aos pacientes da oncologia. Entre as atividades, declamação de poesias por alunas do integrado da UPF e músicas com o vocalista da banda Houdini e os Impostores. Então acho que é bom, a música alegra, né? E é bom. As músicas, A leitura? Os versos. Eu fui correndo atrás, mas não consigo entender como pode alguém sorrir tanto assim e quando chora diz não sabe por quê. No caso deles que estão num momento delicado da vida, de sair um pouco da realidade. Eu acho que é isso que a gente tem que considerar, assim, né? E sair um pouco da realidade é ver um mundo diferente, ver uma esperança, uma cura. E música muitas vezes é uma cura também, né? Literatura também. A arte como um todo é uma cura, eu acho. As atividades foram desenvolvidas a partir dos autores Alice Ruiz, Augusto Massi, Afonso Santana e Carlos Drummond de Andrade. Quando elas entram no mundo, por exemplo, de Alice Ruiz e Carlos Drummond de Andrade, elas saem daquela realidade de dor que elas estão passando ali e tentam entrar naquela realidade de doçura que as poesias nos trazem. Queria poder gritar essa loucura saudável que é estar em teus braços. Bom, na realidade, um dos elementos fundamentais da literatura é justamente a possibilidade de aproximar as pessoas, né? Nós temos uma concepção de leitura muito vinculada àquela coisa silenciosa e isolada, né? A literatura é festa, né? Mesmo quando o espaço não é de festa. A literatura é alegria, mesmo quando o espaço não é necessariamente de alegria, né? Mas, sobretudo, a literatura é um elemento de aproximação entre seres humanos que estão vivendo uma mesma condição. E essa condição é a busca de sentido para a vida, né? E de alguma maneira uma orientação de ressignificação para as coisas que a gente vive todos os dias, às vezes não muito boas, né? Às vezes muito boas. Nesse momento, no momento da jornada, que é uma coisa muito boa, nós estamos trazendo a literatura, que é algo que acalenta, né, a nossa alma para esse momento, né? Tentando de alguma maneira se aproximar das pessoas, que é o que a jornada quer. Jornalizar a cidade de Passo Fundo. A gente vem falando bastante sobre isso já faz um tempinho, né? É que é bem essa a intenção, levar a jornada para outros espaços que não só aqui o campus da universidade. Pensando nisso, uma parte da Rua Independência foi fechada no centro de Passo Fundo para receber o Caminho das Artes. Tá aí uma alternativa para quem não conseguiu participar da jornada. O Caminho das Artes acontece aqui na Rua Independência. A atividade começou na terça-feira e segue até quinta, com espetáculos como esses e vários espaços artísticos. O Caminho das Artes, ele nasceu de um sonho de a gente conseguir levar a jornada mais para a nossa comunidade, para as nossas ruas, trabalhando a questão da cultura, da arte e trabalhando com os parceiros e com o que a gente tem no nosso município, no nosso querido Passo Fundo. E a gente foi convidando os parceiros que trabalham com teatro, com dança, com música, os nossos grupos artísticos. Então aqui a gente tem Sociedade dos Poetas Vivos, a Confraria das Artes, o Teatro Dias, o pessoal da Capoeira também participou aqui conosco, todos os grupos artísticos que a UPF tem. E a gente foi trazendo a arte na rua. Ela se acha
acima de todos e de tudo. Bom descanso. Bom descanso teve aquele pobre marido. Então a gente veio para a comunidade, para a Rua Independência em específico, porque tem outras atividades acontecendo aqui, como as leituras boêmias que ocorrem nos nossos bares. A gente trouxe esse mundo da jornada para a rua, para as pessoas conhecerem, se sentirem parte da jornada. Porque não é todo mundo da comunidade que consegue se deslocar, ir até o campus, tem essas dificuldades de deslocamento e tudo mais. Então a gente pensou nesse intuito e de trabalhar com esses parceiros, né? Então as atividades vão acontecendo, as famílias estão chegando, trazem seu chimarrão, sua pipoca e vão sentando e vão acompanhando a jornada com outro olhar, né? Então, o olhar da rua, o olhar da arte também fazendo parte de toda essa nossa história. Hoje é o último dia para o Caminho das Artes, montado aí na Rua Independência, no centro de Passo Fundo. As atividades acontecem das 6h30 da tarde até as 9h30 da noite. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na jornada? Às 6 horas da tarde, nós estaremos de volta ao vivo com a transmissão do espetáculo Jornada de Livros e Sonhos da Companhia da Cidade. Em seguida, tem um programa especial e logo após a transmissão do debate desta noite. A discussão de hoje ganha esse título: Por Elas, a Arte Canta a Igualdade. Vão estar no palco os seguintes convidados: Conceição Evaristo, Edgar Preto, Frederico Andarrazi e Marina Colassante. Você também pode acompanhar a cobertura da UPF TV pelas redes sociais. Essas foram as informações de hoje aqui no Hora da Notícia. Amanhã tem mais informações de Passo Fundo e região, além, é claro, da cobertura da jornada. A gente espera por você.